Estou com 64 anos, com mão na pedreira. Aqui no bairro está faltando duas coisas. Eu não sei se vocês podem prometer, nós precisamos de um quebra-molas aqui no bairro. O dia que aconteceu um acidente aqui no bairro, aí o pessoal vai vir tudo de cima. Meu nome é José Orlando, 64 anos com mão na pedreira. Nenhum prefeito não veio aqui ver a pedreira. Só veio caçar voto. Sempre assim. E você sente falta de um trabalho de jornalismo aqui dentro? Você acha que ajudaria? Ajudaria. Estou precisando de jornal. Você Jornal consome? Para representar a comunidade. Comunidade. E você consome algum tipo de notícia? Impressa, um jornal, na TV? Como que é? Nada. Nada? Nunca me procura. Se tivesse um aqui, o senhor consumiria? Exatamente. Eu gostaria que tivesse mesmo esse jornal para a gente apoiar a gente aqui, para a gente falar dos problemas também, não só de posto de saúde, sobre a comunidade, que tem muitos problemas aqui também. Igual tem pedaços de área que foi tirada, está servindo de entulhos, de lixo, e junta muito rato. Você fala que tiraram foi casa? Isso, e ficou pedaço. Do lado da minha casa mesmo. Nada, nem rua, não pavimentaram nada. Perto da minha casa mesmo tem um espaço lá. E a gente tá querendo fazer uma horta comunitária. Que tá um pedaço lá vago. Sem a direito a nada. E hoje essas informações elas ficam soltas. Solta. A gente comenta com o vizinho, com o outro ali, mas ninguém faz nada. O problema da pedreira Padre Lopes fizeram um posto de saúde maravilhoso, chique, muito bom, mas não tem ginecologista, não tem médico, não tem pediatra, não tem psicólogo, não tem médico nenhum dentro da pedreira Padre Lopes. E você sente falta de um jornal que mostrasse esses problemas? Você tem acesso a isso ou não tem? Eu tenho hoje? acesso a isso e sinto falta, porque já teve aqui, né, velho? Já teve, já teve esse jornal. E aí acabou. Acabou. Você não conhece nenhum jornal hoje que faz esse Não, papel? nenhum jornal. Sim, na minha opinião seria importante sim, que aí automaticamente a população ia ficar sabendo, né, do que rola aqui dentro. Você sente falta de um lugar, seja uma conta, um portal que divulgasse também os comércios aqui na PPL? Sim. Acharia interessante se tivesse? Acharia bem interessante se tivesse um canal. Hoje não tem. Hoje não. Entendi. Claro, a gente ia ficar mais por dentro das coisas que acontecem na comunidade, melhores. Tudo que acontece de bom aqui na comunidade, vamos supor, aí tem uma oficina ali em cima, vai lá, olha no jornal, tem a resposta, entendeu? Fica mais por dentro de tudo que acontece, muito melhor. A gente consome mais pela internet, né? Vai ali, pesquisa o nome de alguém, alguém posta, mas por olhar ali na rua mesmo, olhar assim, não tem como. É mais pela internet. Atenção, comunidade! Não saiam sem máscara! Não abandone o álcool em gel! É isso aí, viu? Eu vi vocês dois de máscara, é isso mesmo, porque agora a gente está na onda vermelha e a gente precisa cuidar da nossa saúde, né, não, Liso? Então, a juventude, tudo sem máscara! Cadê a máscara, gente? É isso aí, comunidade. Nós precisamos de vocês vivos, porque é nós que gostamos de nós mesmos. É nós que precisamos cuidar de nós. Porque esse desgoverno quer que o pobre favelado morra. Você viu isso, PPL? O Você Viu Isso, pra mim, ele tem O Você Viu Isso, pra mim, ele é uma forma de realizar um sonho que eu tinha de criança, sabe? Assim, eu sempre quis ser um monte de coisa. Eu queria ser professora, eu queria ser repórter, eu queria ser jornalista, geógrafa, tudo quando eu era criança que eu ouvia falar, eu queria ser. Mas o jornalismo não, foi muito diferente. Jornalismo e professora porque eu queria que a minha comunidade crescesse, sabe? E eu sei que isso ia tirar a gente daquela condição de pobreza e de miséria. E jornalismo porque eu sempre via o rádio, não tinha televisão, mas eu escutava o rádio,
E eu lembro das pessoas comentando as coisas que elas ouviam no rádio, elas comentando o que estava acontecendo lá, mas também eu via que a gente não entendia muito bem o que eles estavam falando. Eram palavras muito difíceis, assim, e assuntos muito nada a ver, sabe? Nada a ver com a condição que a gente estava vivendo ali. Aí eu sempre falava isso, onde eu vou ser jornalista porque eu quero falar de um jeito que a minha comunidade entende. Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos assim, eu fiz meu primeiro jornalzinho. A gente chamava de jornalzinho porque não era um jornal, era escrito mesmo em mimeógrafo, escrito à mão, depois batido naquelas maquininhas lá e depois passado para a comunidade. E era muito engraçado porque eu não sabia ler. Eu não sabia escrever direito, assim, eu tinha sido expulsa da escola porque eu era muito indisciplinada. E aí eu peguei e comecei a fazer o jornal, e aí tinha uma outra amiga minha que eu falava para ela as minhas ideias, ela punha tudo no papel, ela escrevia tudo à mão, aí a gente levava lá para uma escola da FEBEM que tinha aqui, as professoras me ajudavam, elas batiam lá na máquina lá, e aí eu passava no mimeógrafo, elas me ensinaram e eu saía na comunidade, vendia 50 centavos o jornal para a comunidade. Todo mundo comprava para eu poder comprar folha e álcool e stencil para poder fazer mais jornal. E era muito legal porque a comunidade, ela se via naquele papel, ela se via, sabe, representada, e ela entendia o que estava ali. Você tem quantos anos, Júlia? E você dança, né, Júlia? Qual dança que é? Você dança? A gente dança danças urbanas, mas a gente dança no geral. E essa dança também significa um pente de penteia? Sim, com certeza, porque a dança, querendo ou não, muitas pessoas da dança elas vão pra poder soltar e liberar o que realmente sente em forma de cultura. Só que depois, assim, tive que trabalhar, né? Eu já trabalhava desde 9 anos, mas aí a cobrança foi mais, eu tive que trabalhar muito mesmo. Aí eu peguei e larguei tudo, trabalho, escola, tudo, e fui trabalhar em casa de família. Mas sempre querendo contar a história, sabe? E aí eu escrevia tudo, assim, que eu conseguia captar na comunidade. Eu escrevia sobre a associação, sobre as mulheres, sobre as meninas, tudo eu escrevia. E aí eu deixei esse sonho pra lá até que veio a pandemia, né? E na pandemia, às vezes eu assim, via o jornal e eu falava, meu Deus do céu, todo mundo vai morrer porque dessa forma técnica que a mídia fala, o povo não tá entendendo. E eu vi o povo assim, deixando a coisa muito solta, tipo, o presidente falava, é só uma gripezinha. O William Bonner falava, vai morrer todo mundo. A outra emissora falava, não precisa preocupar. Então, deixava o povo muito louco e falava de umas palavras assim, quer ver uma palavra aqui? Que eu tive até que olhar no dicionário quando eu vi na televisão, tipo, deixa eu ver, eu vou lembrar uma palavra e vou falar. Tão difícil que eu não consigo nem lembrar as palavras que eles usavam lá. Eram umas palavras muito técnicas, sabe? E aí eu ficava pensando assim, quem que vai ser do meu povo? Até que um dia eu tava na janela e eu vi a ambulância chegando, já tinha levado uma pessoa, aí a ambulância veio buscar outra pessoa. Aí eu peguei, aí a Hélida ligou na hora. A Hélida é uma amiga minha, jornalista, muito boa jornalista, muito preocupada com essa coisa do social, preocupada com o que a periferia escuta, com o que a periferia entende ou não. Aí ela pegou e me ligou na hora e falou comigo, e aí, como é que tá essa coisa da pandemia na Pedreira? E aí, como que eu posso te ajudar? Aí eu falei, então, Hélida, eu acho que a gente podia eu não sei, eu não conversei com isso com ela, mas eu acho que ela pensou numa campanha de máscara, de sabão, sabe? E aí eu falei com ela, olha, o povo tá precisando de informação, o povo não tá conseguindo entender, captar o que é essa pandemia. Por que
fala fique em casa, mas ele tem que sair para trabalhar, porque se ele não sair para trabalhar, falta o arroz e feijão. Por que fala não pode ir para a rua, não pode ir para os bailes, não pode ir para alguns lugares, mas ele tem que encher o ônibus todos os dias e ir para casa, entendeu? Então tá deixando o povo muito confuso essas informação que mais desinforma do que informa. Aí ela falou, então, e aquele seu sonho de ser jornalista, ainda tá aí? Eu falei, claro que tá. Aí ela falou, então, bora fazer alguma coisa nesse sentido? E aí a gente começou a fazer o jornal. E aí nasceu o Você Viu Isso, né? O Você Viu Isso, ele é o jornal que é pra comunidade. É a comunidade falando pra ela mesma. Então, a Hélida, apesar de ser uma puta jornalista, assim, puta pode ser? Mas desculpa aí, de ser uma jornalista assim de primeira grandeza, ela tem essa sensibilidade, sabe, de olhar e ver esse lado de cá que às vezes é muito descoberto, desprotegido na informação. A informação ela é feita para quem entende, quem não entende que se dane, tipo isso. E foi muito legal porque assim, a partir dessa ideia da Hélida, a gente conversando, ela falou, então Valéria, você não conhece mais pessoas também que queiram ajudar e contribuir no jornal? E aí a gente começou a procurar pessoas na comunidade que também estavam na situação que eu estava dentro de casa e que podia contar a história de vida delas. Só que assim, não foi só isso, as pessoas foram agregando, sabe? Teve uma mulher que falava sobre a sessentona, mulher de 60. Então ela contava as coisas de o que a mulher de 60 estava fazendo, porque ela falou assim, fala do adolescente, fala da criança, fala do idoso, mas quem está nessa idade de 60, 65, antes de que não é nem adolescente nem idoso, ninguém fala. Aí ela quis falar disso, então a gente criou um quadro, a sessentona. Aí teve uma outra que ela é lésbica. É lésbica que fala mesmo? E aí ela queria falar desse público, sabe, LGBTQI+, aí ela falava só disso, muito legal. E aí teve o Pietro, né, que era um adolescente que também falava dessa coisa da adolescência na escola, falava pro público dele. E o Você Viu Isso, ele foi criando um corpo muito legal, porque assim, a gente não tem dinheiro não, a gente não tem custo de... custeio de nada, assim, mas a gente tem o nosso coração que quer trabalhar e a gente tem o nosso coração que quer fazer a nossa comunidade ter voz e vez nessa sociedade louca onde a gente não tem e nunca teve voz e vez, né? Eu estou andando triste pela madrugada, perdido sem saber o que fazer. Eu estou sem você, buscando uma razão pra te esquecer. É nóis, gente. É nóis, é isso, gente. Ó, aqui na nossa comunidade a gente trabalha, a gente canta, a gente tem alegria. E o Thiago tá precisando de alguém, gente, pra ajudar ele aí, ó, a gravar o CD dele. Ele tem várias composições boas demais, mais de 80 músicas. E aí o jornal foi desembolando, só que a gente esbarrou depois nessa coisa que veio a vacina, graças a Deus, né? Depois de tanto desinformação, depois de tanta negação, depois de tanta gente que morreu, infelizmente, aí veio a vacina, mas aí o pessoal voltou para trabalhar, eu também. A gente parou de trabalhar em home office e a gente começou a trabalhar 8, 9, 10, 12 horas por dia. E aí o jornal, para algumas pessoas teve que ficar pro segundo plano, igual ficou para mim a vida inteira. Mas aí eu não queria mais parar, porque eu tomei muito gosto para isso, sabe? Assim, para mim era a realização de um sonho de verdade, assim. E assim, por mais que eu trabalhasse 8, 9 horas por dia, e aí tinha hora que eu falava, não vai dar para fazer o jornal, porque é o cansaço mesmo, né? E você não tem respaldo financeiro, não tem nada. E aí a comunidade falava, e aí, vai vir o jornal que dia? Ô Valéria, que horas que... você não mandou o jornal não? Então a comunidade, ela não deixou o jornal acabar. Ela não deixou o jornal morrer.
Aqui, ó, pegando fogo. Alguém pôs fogo, ó. Aqui, ó, tá caindo pedaço lá na escola, aqui em casa. E não pode chegar perto do fogo, senão mata e morre. Senão queima. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, um absurdo. Ó, tudo solto. Ó, poste todo tombado. Vendo? Ele está sendo segurado pela haste de ferro ali da luz. Os fios estão todos soltos. Ó, direto aqui começa a dar curto e nada da CEMIG vir resolver. Isso já tá desde domingo à noite e nada. O título tá on, juventude. Bora tirar o título para pôr as suas ideias no mundo? Tá na ponta do seu dedo, nem precisa pegar busão. É só chegar no site do TSE e fazer o seu cadastro. Partiu passar a visão nas urnas em outubro? Ó, nós temos um jornal aqui na comunidade hoje, que é o Jornal da Valéria. É um jornal super bacana, que colhe informações certas e corretas, que fala da comunidade, dos trabalhos que tem dentro da comunidade, das pessoas que trabalham pelo bem da comunidade. O jornal Você Viu Isso é muito bom na comunidade, ajuda muito, proporciona muitas melhoras para a comunidade. A Valéria é uma pessoa muito boa, abençoada. Esse jornal foi a melhor coisa que aconteceu na comunidade. E as cobranças que ela faz com a Copasa, com a CEMIG, isso é muito bom, porque às vezes a gente às vezes fica vulnerável nessas cobranças, sabe? A gente liga, a gente cobra. Ela com o jornal, com a divulgação nas redes sociais que ela tem, ajuda muito na divulgação e na melhoria da comunidade. Eu gosto muito do jornal, Você Viu Isso, porque ele ajudou muito ali na construção do posto de saúde e muitas coisas mais, né? Aqui no Galpão, eles ajudam no jantar e divulga, né? A divulgação deles é muito boa. Por exemplo, poder representar muitas pessoas que não têm coragem de assumir o cabelo, muitas pessoas que têm vergonha da cor, que têm vergonha dos estádios. Então eu acho que esse é o pente que me penteia. E hoje, né, você é uma jovem, você tem quantos anos, Júlia? E você dança, né, Júlia? Qual dança que é? E aí a edição, que eu não sabia. Então eu ia pro YouTube, olhava e fazia, E aí um amigo meu, um Wallace, ele trabalha no Jornal Brasil de Fato. Aí ele veio, ficou aqui uma tarde inteira me ajudando. Aí numa tarde inteira ele me ensinou o básico do básico para fazer edição. E aí daí pra lá eu tô editando, assim. Claro que quem vê fala que é muito amador, mas assim, é o que eu sei, é o que eu tô dando conta por enquanto, assim. Mas eu queria melhorar mais, sabe, assim, de editar com qualidade, fazer aquelas coisas lindas que eu vejo assim, mas que eu ainda não tenho as manhas, não. E o jornal Você Viu Isso, ele, pra mim, ele foi um divisor de águas nesse sentido que eu tô falando, porque assim, o medo que eu tinha da minha comunidade acabar, o medo que eu tinha de perder, que a comunidade se perdesse no meio de tanta urbanização, de tanta desinformação. Você vai na internet e você não acha nada da comunidade, assim. Você só acha coisas assim, matou um. Às vezes matou um e só lá matou 3 lá na pedreira. Tem tudo que é pejorativo, é o que eles querem para as comunidades. E o jornal Você Viu Isso é exatamente isso, mostrar a qualidade que a nossa comunidade tem, das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos negros, da nossa vida cotidiana, que 10% desse barulho todo que a mídia mostra de morte, de colocar a gente para baixo, 90% tem muita coisa boa aqui nesse lugar, sabe, assim, de pensar que a pedreira, ela fundou BH, né? E ela não é lembrada. De pensar que a pedreira, que daqui saiu, que aqui era o berço do samba em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Aqui era o berço do samba, que daqui saiu tanta gente muito, muito, muito boa, que tá aí se despontando nesse Brasilzão aí, e que às vezes eles até se negam, né?
Mas agora com Você Viu Isso não, a gente tem registrado aqui pessoas que têm o seu valor e que um dia se ela for embora, tá aqui, ó, é da pedreira, é cria nossa. Ô Júlia, eu tô vendo você aqui na praça com seus amigos dançando. Qual que é o pente que te penteia? Me soltar e ser quem realmente sou. De eu parar de pensar no que as pessoas vão falar do meu cabelo, da minha aparência, da minha cor. E eu começar a ser o que eu tenho vontade de ser. Parar de me esconder, parar de esconder o meu cabelo, parar de esconder minha cor. Parar de esconder, por exemplo, poder representar muitas pessoas que não têm coragem de assumir o cabelo, muitas pessoas que têm vergonha da cor, que têm vergonha dos cachos. Então eu acho que esse é o pente que me penteia. Então, tudo isso aqui, ó, é foto da pedreira. Eu fotografo tudo, eu documento tudo. Eu quero, sabe, assim, que a comunidade tenha isso, ó, história. Não dá pra gente deixar a nossa história morrer, porque é isso que é exatamente que eles querem, que a gente acabe. E eu acho que comunicação é isso, ó. Comunicação é eu pegar isso daqui. Às vezes eu sento com esses álbuns lá na rua e o povo fica louco assim, nossa! Às vezes a mesma pessoa vê 500 vezes, mas nossa, Valéria, nossa, olha isso! Então é isso. Eu acho que comunicação passa por isso, ó. Essa menina hoje deve estar com uns 22 anos, então ela se vê, sabe? Ela se reconhecer, ó. Esse álbum aqui, você vê. Tá vendo? Isso é comunicação, ó. Isso é comunicação. Quando você... Tem até eu aqui, quer ver? Isso é uma escola da comunidade que estava ruim e aí eu aqui, novinha, devia ter uns 14 anos aqui, ó. O jornal nasce de uma crise mesmo, de pandemia, que é uma crise mundial, mas de crises que são disparadas entre nós duas, crises de reflexão, tanto minha quanto dela, né? Que já tínhamos o desejo de fazer um trabalho lá na pedreira. Nossos equipamentos e tal, logo quando a gente começou, a gente fez uma campanha e aí a gente conseguiu comprar por aí. Depois eu fiz outras 2 campanhas. Como que foram essas campanhas? A primeira foi pela benfeitoria, em plataforma de campanha mesmo, até para dar transparência, né, prestação de contas e tal. Então nessa primeira campanha a gente comprou alguns equipamentos de luz e tal pra gente montar o pequeno estúdio que funciona na casa da Val, que é bem pouquinho coisa, é um ring light, alguns microfones, algumas luzes, né, pra gente montar o croma e tal, veio dessa vaquinha. E a gente tenta editais, né, a gente tentou 2 editais esse ano, não fomos aprovados. Os editais, a gente tem que aprender a fazer também. O que é possível a gente fazer com um pouquinho, a gente faz. Mas tem um outro tanto que fica também sem fazer, porque a gente não tem ainda essa estrutura. E para o futuro, né, o ideal é que a gente tenha bolsas para que os voluntários, que são as pessoas que moram lá na pedreira, sejam os repórteres, os editores, sejam as pessoas que vão captar voluntários, que vão ser pessoas que vão colaborar também na captação de projetos, que sejam toda a mão de obra ou grande parte da mão de obra do jornal saia de lá por meio de bolsas também. E que podemos ter pessoas de outros lugares também trabalhando, mas que prioritariamente sejam pessoas que moram lá. Quando eu vim morar aqui na PPL, eu comecei a trabalhar com a minha cunhada, que coincidentemente ela é sobrinha da Valéria Borges, que é a repórter do jornal Você Viu Isso. E aí um dia eu ia entregar um topo de bolo na casa da sobrinha dela, que é boleira, né, a Cris. Ela tava lá e aí a Cris comentou com ela, a Carol ela sabe mexer em redes sociais,
ela se desenrola bem no Instagram. Aí a Val, tipo, não, beleza, então vem pro jornal, não sei o que, já meio que me pegou no laço, né? E aí entrei no jornal. E a primeira proposta era, eu não vou aparecer nas câmeras, eu não quero ter vergonha, não dá, eu vou mexer no Instagram e é só isso. Em menos de um mês eu estava com a coluna Pente que Penteia, né? Qual que é o Pente que Penteia? E lá a gente aborda vários assuntos, né? Desde pertencimento, cuidados com você mesmo, né? O autocuidado de uma forma natural, porque às vezes a gente acha que tem que comprar produtos super caros, né? Pra ter a pele lisinha, o cabelo bom. E aí eu ensino na coluna esses truquezinhos assim de cuidados com o que você tem no seu jardim, sabe? No seu quintal. E foi assim a minha história que você viu isso. Foi no laço. Acho que é a primeira vez que você tá andando assim, né? Nos becos da pedreira. Sim, da é a primeira vez, é a primeira vez. Esse daqui até que eu conheço bem, porque eu levava o Kevin na Lud. Mas tem muito beco aqui que eu nem sabia, que você entra num beco e sai no outro. E é assim, né? A maioria das favelas. É um interligado no outro. Depois que eu entrei pro jornal, você viu isso, a minha relação com a comunidade mudou totalmente, porque eu percebi que eu não conhecia nada de onde eu morava, né? E aí, no jornal, a gente tem um quadro que se chama Você Viu Isso Por Aí? E a Valéria, ela pega um grupo de pessoas e leva a gente para dar um rolê mesmo na comunidade. E aí eu conheci lugares, que nem esse mirante que a gente tá aqui, eu não conhecia, eu conheci com ela no dia do rolê, né? E aí eu fiquei assim, gente, tudo é ligado aqui, tudo conecta um com o outro e eu não sabia. E quando a gente fala, você viu isso, PPL? É chamando a atenção exatamente para isso, sabe? Esse jeito mineirês de falar, você viu isso, PPL? É exatamente isso, sabe? É chamar atenção para eles, para olhar e ver. Não só de olhar, mas olhar e ver a comunidade, sentir, ouvir e entender o que a gente é aqui. E a gente quer que esse jornal vai para fora, sabe? Assim, para as pessoas lá de fora também dar valor na gente, porque a gente é tão desvalorizado, a gente é tão... É tanto racismo, é tanta falta de respeito com o favelado, com as comunidades, que se não for nós por nós, a gente sucumbe. É isso.